Un marco normativo es un tesoro, no hay un bien público más preciado que una buena ley, pero claramente es un tesoro que no es suficiente, que hay que también trabajar en otros ámbitos y en particular en el ámbito de la voluntad política. Y lo último que quiero, también lo decía la vez pasada en la consulta brasilera, y es esto: para hacer todo este proceso, normalmente nosotros tenemos que tocar las puertas de la embajada sueca, de la embajada suiza, de los canadienses, de los daneses. Por alguna razón, países y estados tan ricos como el Estado brasilero no consideran que la promoción de dinámicas internacionales, en este caso como esta, ameriten ser fortalecidas. Y yo creo que ahí también estamos en problemas, porque de nuevo, una de las características centrales de lo que venimos construyendo es una enorme presencia internacional y una enorme interinfluencia internacional para lo que venimos haciendo. Una ley que se replica en un lado, hay una famosa ley Putin, puesta hace algunos años, creo que tú la habrás referido claramente, que comienza a ser copiada rápidamente por otros países y precisamente no para bien. Y así pasa, es decir, hoy en día lo que pasa se globaliza muy rápidamente. Un país, un estado como Brasil, que viene jugando en las grandes ligas, que ya es gran potencia mundial, debería quedarle fácil entender que el fortalecimiento de las organizaciones sociales de carácter internacional y de carácter planetario es también su problema. Muchísimas gracias. Graças, Rubem. Alguém tem alguma intervenção, alguma pergunta? A gente vai fazer uma rodada única por conta do tempo, então, quem tiver suas questões, seria legal já preparar agora. E depois a gente vai passar para o almoço e à tarde tem as oficinas. A gente vai se deslocar daqui até a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e vai ter um ônibus na porta do anexo 4, que vai levar a gente para lá. Então, esse ônibus vai sair às 14h, vamos tentar não atrasar nas oficinas. Então, vamos tentar fazer essa rodada de debates com tudo o que tiver que ser dito, mas de maneira bem objetiva. Obrigada. Paulo. Bem, Laís, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Assim como a mesa foi ótima, o Eduardo começou muito bem, terminou com chave de ouro. E, de novo, para quem não ouviu, eu já me manifestei aqui na primeira parte. Meu nome é Paulo Raus Martins, sou advogado e sou presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da OAB do Rio de Janeiro. O que eu gostaria de manifestar, se você me permite, com relação a essa parte, e eu esperei até não manifestar na primeira parte, que foi a primeira mesa, mas nessa que conclui uma grande mesa, digamos assim, quando a gente fala de colaboração entre Estado e sociedade civil, talvez dando um relato da minha própria vivência nesses últimos anos, como membro da Ordem, representando a Ordem no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, e vendo a implantação da Lei 12.101 acontecer. E posso dar o relato, para quem talvez não tenha convivência com, por exemplo, o sistema de assistência social, que o sistema de assistência social, que foi implantado, na verdade, por iniciativa plena da sociedade civil e assumido pelo Estado depois, né, todo o aparato de assistência social existente, se encontra hoje da seguinte maneira: as organizações reguladas por um Conselho Nacional, que proíbe, inclusive, na prática, que haja atividade econômica, dirigentes que não podem ser remunerados, e que todo mundo aqui sabe, que resulta num fingimento de dirigentes que são empregados e pessoas que emprestam o nome para serem dirigentes, de contratos que são firmados dentro dos conselhos municipais, de convênios para prestação continuada dos serviços do SUAS, da falta de criatividade da organização de sociedade civil, que não mais implementa os seus projetos de assistência social, mas que implementa os projetos de assistência social que são formulados dentro do setor público, e especialmente aqui em Brasília, saindo diretamente do Sistema Único de Assistência Social para cada um dos municípios brasileiros. Essas organizações precisam loucamente estar no Conselho Municipal de Assistência Social para poder garantir seu próprio convênio, para poder garantir os contratos de trabalho que têm. E a Lei 12.101 chega lá e ainda avaliza isso daí,
colocando, por exemplo, na divisão que existe entre assistência social, saúde, educação, tentando resolver esse imbróglio, mas, ao mesmo tempo, colocando o seguinte, olha, quem é que tem direito à imunidade tributária nesse país? Aquele que aplica o programa governamental da assistência social, aquele que aplica o programa governamental da saúde, aquele que aplica o programa governamental da educação. E, do meu ponto de vista, do ponto de vista da CAJONG, do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a relação que existe de aplicação de um programa governamental na cooptação da sociedade civil, que vai viver exclusivamente desses recursos, exclusivamente dessas verbas que chegam lá, é, na verdade, uma precarização de todos os direitos possíveis. Precarização das relações de trabalho do setor público, a precarização de como é que uma pessoa pode prestar serviço para o setor público, a precarização da própria autonomia da sociedade civil, que já perdeu completamente a sua autonomia nesses conselhos. Por conta desses conselhos e por conta dessas regras. Bem, daí porque a gente acredita, e esse que é o problema fundamental, que o Estado não pode se utilizar da sociedade civil para terceirizar seus programas de governo, e muito menos começar a falar de políticas públicas para as políticas de governo. A proposição da ordem é que a gente comece agora a rediscutir a própria significação do que significa políticas públicas. Vamos dividir políticas públicas de políticas de governo e políticas de Estado. Aquelas que são transitórias, aquelas que são permanentes, aquelas que precisam do público. E o público não é o governo. Eu reconheço muito mais o público na sociedade civil organizada. E se é para a gente implementar alguma coisa que seja pública, por que a gente está implementando políticas de governo? Se é para o governo implementar políticas de governo por via da sociedade civil, por que ele não tem a vergonha, a decência de fazer por si próprio, de chegar lá e implementar, de colocar seus próprios funcionários, de colocar suas próprias coisas e fazer? Porque a gente faz melhor ou pior é isso? A gente precisa de gestão agora, fazer aula de gestão governamental? Olha, em respeito a tudo isso, e é isso que eu gostaria de falar, por isso que eu acho que esses dois painéis se complementam muito bem, dizer que a gente passou um tempo nas lutas políticas, especialmente da esquerda, gritando durante muito tempo que era preciso ter um Estado diferente que fizesse uma sociedade diferente. E eu, na Faculdade de Direito, assim como provavelmente você, especialmente as pessoas mais velhas, o SASE, nós ouvimos muito falar, por exemplo, de controle social, e o controle social era o controle do Estado sobre a sociedade. Quando nós fizemos a Constituição de 1988, a gente tentou reverter isso aí. E a gente falou e escreveu: o controle social é o controle da sociedade sobre o Estado. E é isso que constrói a democracia. Existe uma Constituição no papel, e, infelizmente, existe uma Constituição na prática. E dessa, governos de esquerda, de direita, sempre se miscuem no mesmo ponto. Eles olham para a sociedade civil como se fosse de sua utilidade. Olham para o controle social como se fosse controle sobre a sociedade civil. E não há cooperação possível, enquanto a gente não entender que a sociedade civil e suas organizações não são utilidade do governo. Devem ser entendidas como depositárias de direito. Essa é a posição da ordem. Obrigada, Paulo. Mais alguém? Rubens, obrigado pelos elogios ao Brasil. Você se identifica, por favor? Eu sou o Tony Reis, sou presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que tem 257 organizações com o CNPJ devidamente organizada e um processo burocrático de legalização. Ok, Laís? Então, e aqui represento, e nós nos intitulamos Movimento Popular Social de Advocacy de Construção de Direitos. Não queremos ser prestadores de serviço para o governo. Queremos manter a independência com diálogo constante, e nós estamos tendo essa abertura com o Executivo e com o Judiciário. Infelizmente, o Legislativo está sendo tomado por um pequeno grupo de fundamentalistas religiosos. Ok? Desculpa, Laís, se eu me aprofundei. Primeiro, me gustou muito a questão da autorregulação. Creio que isso é muito importante para nós, porque quero dizer assim, desculpa, nós éramos muito felizes com o Banco Mundial e o Fundo Global para o financiamento da AIDS aqui no Brasil. Então, nós tínhamos recursos, as nossas organizações estavam muito bem, e nós estávamos muito bem fortalecidos. O Banco Mundial se foi, o Fundo Global se foi, e agora nós estamos penando.
Nós estamos falindo e agora nós estamos com o resultado das nossas organizações de AIDS no Brasil, que cada estado ficou para financiar e elas exigem 17 documentos para fazer um convênio. E, assim, das poucas organizações, nós estamos penando para fazer a sustentabilidade. Então, primeira coisa, eu queria que você falasse como que está essa sustentabilidade, que nós estamos com uma saudade muito grande da USAID, e olha, perdoe as feministas, estamos com saudade da USAID, das fundações holandesa, da IVOS, da Fundação Britânica, estamos com uma saudade muito grande, embora nós estamos caminhando, vamos ser um país rico, vamos para a 5ª economia, e nós queremos a Fundação Brasileira de Financiamento das Organizações Internas, porque nós precisamos de sustentabilidade. Gostaria que você falasse sobre essa autorregulamentação, que hoje nós estamos competindo. Nós estamos competindo, no espanhol não é competência, é concorrendo por pouquíssimos financiamentos. Saíram os editais de todas as nossas organizações, nós temos 2 organizações financiadas. E isso está sendo um absurdo no âmbito nacional. Então, a sustentabilidade das nossas organizações, que a gente quer discutir, e essa questão da autorregulamentação, que eu gostei muito, que eu acho que é muito bacana, e nós estamos para encaminhar, acho que nesse marco regulatório, como a gente pode se fiscalizar também essa transparência que vamos estar discutindo hoje à tarde lá no Accountability. Obrigada, Tony. Mais alguém? A Vera? Eu queria só chamar muita atenção a um ponto que eu acho que não deve passar desapercebido, que o Rubem trouxe para nós, a importância de produzir conhecimento e informação sobre esse campo, né? Eu acho que, numa perspectiva histórica, a presença de organizações da sociedade civil, que não só fazem atendimento ou atendem necessidades comunitárias muito locais, mas que tem essa pretensão de ser uma voz, de construir uma voz para interferir na política e interferir nos destinos da sociedade, etc., é um fenômeno relativamente novo. Isso era papel dos partidos, era papel dos sindicatos, na melhor das hipóteses. Então, a gente também tem um ator novo aí, ator político, nessa dimensão das organizações da sociedade, que não está bem compreendido nem por nós mesmos, né? Então, eu acho que o exercício de pensar sobre qual é o nosso papel, ele é muito importante, né? E até assim, colocando um problema que eu acho que exige reflexão, dialoga com essa questão que o Paulo Haus colocou, que a BONG também concorda, nós achamos, mas eu acho que isso não é consenso na sociedade civil, que o papel mais nobre das organizações não é prestar serviço e ser cadeia de transmissão de política pública de governo. Nós achamos que as organizações têm que ser autônomas. Agora, ocorre, isso a gente considera legítimo, que as organizações têm o papel, e esse a gente defende, de criar novas tecnologias sociais. Ou isso, como, por exemplo, no caso das cisternas do semiárido, né, que a organização social cria uma metodologia de convivência com o semiárido, enfim, uma coisa que aí dá certo, começa a pegar, vira política pública. Aí nós entramos numa situação difícil, porque as organizações estão envolvidas, isso está virando uma política pública de como resolver esse impasse? Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, não tem resposta pronta e, lógico, essa solução tem que considerar a história de cada processo. Eu acho que outro muito tipo da área da minha organização de origem, creches comunitárias, guarderias, que é por exemplo, a educação infantil de criança pequena é uma ausência de política pública total, não temos cobertura nenhuma, né, pública, é mínima, é totalmente irrisória a cobertura pública de creches. As mulheres populares se organizam, montam suas creches fora do que seria um padrão oficial público de montar uma creche, do jeito que dá, porque é uma necessidade premente de mães, geralmente chefes de família, que precisam trabalhar e precisam da creche. Aí, por pressão do movimento popular, essas creches comunitárias, muitas vezes com uma certa precariedade, são conveniadas com a prefeitura, legitimamente, graças a uma pressão popular, governos mais, enfim, permeáveis dessa pressão acabam conveniando. E aí nós temos, de novo, um problema. O que é legítimo aí? Porque essas organizações estão sendo correia de transmissão de uma política pública, mas, por outro lado, elas também são autoras dessa política pública. Essas creches foram o resultado de uma luta dos movimentos de mulheres nessas comunidades. Como resolver esses embrólios? Eu acho que é só exemplos
de quanto a gente tem que pensar sobre o nosso papel como ator político, como ator construtor de direitos. Obrigada, Vera. Cândido. Cândido do IBASE. Eu gostei muito, Rubem, depois de te ver explicando esse quadro. Eu tenho, primeiro, como organização brasileira que tem uma grande atuação internacional, te agradecer por esse recado, porque aqui, de fato, é bem difícil internamente essa discussão junto com o governo sobre como financiar isso, etc. A dependência que nos joga para qualquer organização do exterior é um pouco inaceitável hoje. Então, nós somos uma sociedade civil emergente, como o Brasil é emergente, mas isso politicamente não está pautado na agenda brasileira, né? E nós teríamos que, nessa discussão, pensar. Mas eu queria uma pergunta muito específica relacionada ao que eu fiz antes. Vocês fizeram com o Open Forum, desde Nairobi, né, do Fórum Social Mundial em Nairobi, fez todo esse percurso, muitas consultas. Essa questão de nós, organizações de cidadania ativa, fazendo um papel público, lutando para ser reconhecido enquanto tal, mas sendo regido por direito privado, como é que está nos diferentes países? Obrigada, Cândido. Mais alguém? Rubem. Varias anotaciones. Básicamente, pues, concuerdo con lo que ustedes han mencionado. Yo quiero llamar su atención sobre las organizaciones prestadoras de servicios y sobre ese nuevo, bueno, no nuevo, pero ese campo, porque una de las cosas que yo descubro en este periplo que hemos hecho es que ahí hay un campo de actuación que no podemos desconocer y que vale la pena mirar con cuidado, porque efectivamente están todos los problemas que tú señalas, digamos, de la contratación y de quedar sometidos a la dictadura de la norma, pero también conozco muy buenas experiencias en donde organizaciones que vienen del más puro asistencialismo, a partir de la interacción y de la asociación, se han metido en la construcción de políticas públicas y mantienen la prestación de servicios, pero en una perspectiva pública diferente. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, es la primera ciudad de Colombia que tiene una política pública de facilidades de acceso para personas con limitaciones físicas. Es la primera ciudad del país que lo tiene, gracias a que unas organizaciones que tienen tremenda capacidad y conocimiento sobre ese tema y que han prestado tradicionalmente los servicios al gobierno y lo han contratado con ellos y resolvieron tomar distancia y plantear una discusión de política pública. Creo que ahí hay una cosa de mucho interés. Y otro ingrediente que también hay que plantearlo es que recordemos que una de las fuentes de financiación de este sector en el presente y seguramente lo será en el futuro, tendrá que ver con ese mecanismo. Entonces yo creo que ahí yo no estoy llamando ni a defenderlo per se, ni a atacarlo per se, y en ese sentido lo que dice Tony me parece perfectamente congruente con el tipo de organizaciones que ustedes son, es decir, no quieren convertirse o reducir el rol a operadores de proyectos, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero hay organizaciones que juegan un papel o que pueden jugar un papel muy interesante en ese campo. Con esto, con el saudade de las agencias de financiamiento tradicional, que todos tenemos en el fondo, por supuesto, yo también, claro, no, pero ocurre que ahí ha cambiado rotundamente el panorama también. Miren un dato reciente que nos lo dieron hace un par de semanas, ustedes conocen seguramente a Cordate. En una discusión que tuvimos con ellos hace un par de semanas, su gran conclusión es que la época en la cual ellos se consideraban a sí mismos como una organización donante se acabó. Se acabó.
Por un lado porque la captación de recursos que tienen entre el público es cada vez menor y por otro porque cada vez dependen más de fondos públicos de los gobiernos de los Países Bajos y eso pone la discusión en otro plano. De hecho, ellos tienen una de las reducciones de personal más dramáticas de su historia, de 200 y no sé qué, pasarán a 100 y algo, es decir, casi la mitad o más del personal, más de 100 personas que tienen que salir de la organización y están en esa reflexión. Ahí también han cambiado las condiciones. Pero yo creo que ahí ha habido un error estratégico de parte de organizaciones del sur que me parece muy problemático también, y es que nosotros seguimos vendiéndonos desde la pobreza. Es que somos muy pobres, es que todavía algunos de nosotros somos muy pobres, y eso seguramente es verdad, pero eso ante organizaciones que tienen ya la pobreza en la esquina de su casa, como pasa en Berlín o como pasa en cualquier ciudad europea, la cosa es a otro precio. Y ahí vuelve y aparece la discusión sobre el principal instrumento que tienen las sociedades para resolver la provisión de bienes y servicios públicos, que es el Estado. Y en ese sentido, el Estado brasilero y casi todos los estados nacionales latinoamericanos, lo que tienen a su interior es un gravísimo problema de desigualdad, de que la riqueza está concentrada, de que los ingresos están concentrados, y entonces en ese sentido el principal reto no es cooperación internacional, por favor no nos abandone, no, sino es cómo redistribuimos la riqueza y el ingreso en nuestras propias sociedades. Es una tarea política que atañe a nuestra propia responsabilidad. Por supuesto, tampoco esto de que entonces nos vamos para África o nos vamos cada vez buscando dónde están los pobres, más pobres de la tierra, no se trata tampoco de eso, pero ahí hay una discusión que hay que dar. Y lo último, hay un problema, Cándido, que a mí me sorprende, y es que yo siento que en pocos continentes, por decir que prácticamente solo en América Latina, esta noción de los bienes públicos como valor está instalada en la discusión de las organizaciones sociales. Tú ves, diciéndolo pues con todo cariño y con todo respeto, digamos, pero las organizaciones africanas normalmente plantean la discusión como que otros tienen la responsabilidad de fortalecerlas a ellas porque otros tienen deudas históricas y no sé qué, digamos. No entienden, hasta donde yo percibo, digamos, sus propias responsabilidades públicas. Entonces ese debate no se instala de una manera como muy fluida. Creo, eso sí, si se revisan algunos de los documentos oficiales de este proceso, esa discusión y ese planteamiento que hemos hecho desde América Latina viene ganando terreno. La idea de que, por ejemplo, tenemos bienes públicos globales, que la cooperación internacional tiene que ser entendida como un bien público global, como lo que efectivamente tendría que ser, que está puesto al servicio de la realización de los derechos de aquellas personas que no los tienen, independiente de donde estén ubicadas. Pueden estar ubicadas en las afueras de Madrid o en las afueras de Río de Janeiro. Estamos hablando de un problema que nos atañe tanto lo que pasa en Madrid como lo que pasa en Río de Janeiro. Esa discusión yo creo que está todavía por darse y que tenemos todavía mucho que ganar en la construcción de la noción de lo público como un interés que nos atañe a todos, independiente de la ubicación geográfica. ¿Perdón? Lo conversamos si quieres si te vas a meter en el grupo de Accountability esta tarde, lo conversamos ahí, ¿vale? Okay. Obrigada, Rubem. Bom almoço a todos e até as oficinas. Laís, gracias. Mil gracias.